Emanuel, e tem uma mensagem de Deus para você. Bem, tem uma frase muito conhecida que diz o seguinte: Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. E é sobre isso que eu quero falar no dia de hoje. Eu estou aqui com minha Bíblia aberta no texto de Juízes, no capítulo 6, e vemos no versículo 11 o chamado de Gideão. Acompanhe comigo a leitura no versículo 11, que diz o seguinte: O anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abiezrita, onde Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no tanque de prensar uvas, ou seja, no lagar, para esconder dos midianitas. Versículo 12. Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor, meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito, mas agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. No versículo 14, o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Não te enviei eu? Glória a Deus. Irmãos, olhando para esta passagem aqui no chamado de Gideão, nós nos deparamos com um homem que no primeiro momento apresenta uma fé vacilante. Gideão, ele é muito louvado pela sua conquista com 300 homens, mas a gente escuta muitas ministrações onde Gideão é exaltado. Mas a realidade é que entre os juízes, Gideão apresentou uma fé vacilante. Mas olha só que interessante, quando o anjo do Senhor lhe aparece, ele fala o seguinte para ele: O Senhor é contigo, homem valente. E mais uma vez no versículo 14, ele vai dizer o seguinte: Vai nesta tua força e livre Israel. Mas que força é essa? Porque no primeiro momento, Gideão ele vai questionar: se o Senhor é conosco, por que nós estamos passando por tudo isso? Então ele vai transparecer aqui uma insegurança. Ele vai se mostrar inseguro. E aí ele vai responder no versículo 15 o seguinte, olha só: Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, como que livrarei Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da família. É interessante que muitos que foram chamados por Deus sempre vão apresentar essa característica. E a igreja está cheia de pessoas que foram chamadas, pessoas que o Senhor capacita, mas que muitas vezes têm se sentido incapazes, têm se sentido inferiores, têm dado desculpas para Deus, têm se amedrontado diante dos seus inimigos. É o exemplo de Gideão. Mas nós vamos ver na sequência da palavra que Gideão ele vai pedir um sinal para Deus. No versículo 17 ele vai dizer assim: Prosseguiu Gideão: Se agora achei graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que tu falas comigo. Então ele vai pedir um sinal. E mesmo com esses sinais, Gideão ele vai ficar relutante com o seu chamado. E no versículo 23 nós vamos ver o Senhor falar: O Senhor, porém, lhe disse: Pai seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão levantou um altar ao Senhor. Mas ainda assim, Gideão estava temeroso. Ele precisou ouvir, irmãos, dos próprios inimigos, que Deus estava entregando eles na mão de Gideão. É o que nós notamos aqui no capítulo 7, no versículo 9 até o versículo 15, onde o midianita vai ter um sonho, onde Gideão vai descer lá para o campo dos midianitas e vai ouvir, entre as conversas, um midianita contando um sonho para o outro, e o outro dando a interpretação de que Deus estaria entregando aqueles homens nas mãos de Gideão. Aí sim Gideão vai tomar coragem para avançar, para cumprir o chamado de Deus. Mas antes disso, nós vamos nos deparar com um homem que estava amedrontado, um homem que estava não acreditava no chamado que havia na sua vida. No versículo 37 até o versículo 39 do capítulo 6, nós vamos ver ele pedir um sinal, onde o orvalho deveria cair sobre a lã,
e ao redor da terra não poderia estar molhado. Depois ele pede que caia na terra e não caia na lã. Enfim, ele vai fazer vários testes com Deus, vai pedir vários sinais. E o que me chama a atenção também aqui é a paciência que Deus tem com as nossas vidas. Porque Deus foi paciente com Gideão e assim também Ele tem essa paciência conosco. Porque nós também muitas vezes estamos nessa situação que Gideão se encontrava. Ah, Senhor, eu sou incapaz, eu não posso, eu não consigo. Ah, tal pessoa disse que eu não tenho uma oratória bonita, eu não sou incapacitado, eu não tenho uma dicção. Mas, Senhor, eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, se Deus te escolheu, se Deus te chamou, Ele fala através da tua vida. Não importa se você fala bonito, se você tem uma excelente oratória ou não. O Senhor, Ele quer te usar para que você venha ser bênção em outras vidas, para que você venha propagar o Evangelho, para que você venha alcançar as vidas que estão perdidas. Quando as pessoas estão perecendo, estão aí à margem da sociedade, necessitando de uma palavra de fé, necessitando de uma palavra de esperança. E o Senhor, Ele nos chamou, nos comissionou para pregar o Evangelho, anunciar as boas novas àqueles que estão perecendo aí no mundo aí fora. Por isso, para de dar desculpas. Para de dar desculpas para Deus. Ainda que relutante, Gideão, ele cumpriu o chamado dele, Deus deu vitória. Deus entregou os midianitas nas mãos de Gideão. Por isso eu quero dizer para você no dia de hoje, que Deus vai entregar os teus inimigos na tua mão. Eu não sei quais são os teus inimigos. O teu inimigo de repente é o medo, é a insegurança, é a incerteza. Mas eu quero dizer para você neste dia, quem te chamou foi o Senhor. Ele é quem te capacita. Você é um escolhido do Senhor. Não tenha dúvidas disso. Não te esqueças deste chamado. Ele te resgatou, te tirou do mundo de trevas e te trouxe para a luz. Agora Ele quer te usar para trazer outras vidas para a luz. Você é sal da terra. Amém? Não se esqueça que você é luz e sal da terra. Que o Senhor te abençoe, que você tenha uma reflexão nesta palavra e que no nome do Senhor Jesus, meu irmão, eu te peço, deixa Deus te usar. Seja um instrumento de honra nas mãos de Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe. Fica na paz do Senhor.